Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa terceira aula do curso de Química Geral e Inorgânica para o Enem. E nessa videoaula discutiremos aqui o conceito de transformação física versus transformações químicas. Então vamos lá? Na nossa última aula, a gente havia descrito aí acerca dos estados físicos da matéria. E por sua vez, a gente conceituou que quando a gente pensa aqui na matéria, ela pode se apresentar de três formas: estado sólido, líquido e o gasoso. O processo de transformação, de mudança do estado sólido para líquido é denominado como fusão, e de líquido para gasoso denomina-se como vaporização. De gasoso para líquido, nós chamamos como liquefação ou condensação, e de líquido para sólido, solidificação. É importante destacar que a passagem do estado sólido para líquido e gasoso está geralmente atrelada aqui com a elevação da temperatura, então processo de aquecimento, e por sua vez, a passagem do estado gasoso para o estado sólido envolve aqui a diminuição da temperatura, então processo de resfriamento. Por sua vez, a gente tem um processo aqui de passagem direta do sólido para o gasoso, denominado como sublimação, e de gasoso para sólido, denominado como ressublimação. Beleza? Agora, nessa videoaula, a gente precisa entender novamente que os materiais, eles vão sofrer aí algumas mudanças. E, geralmente, quando a gente fala de matéria, como eu falei, ela se apresenta sobre estado sólido, líquido e gasoso. No entanto, vem a pergunta: qual que seria a distinção, por exemplo, entre um fenômeno físico versus um fenômeno químico? E aí é importante a gente destacar que existe uma distinção muito grande entre esses dois processos. Por quê? A gente vai ver que alguns materiais eles são transformados mediante fenômenos que a gente denominará aqui como fenômenos físicos, e já antecipo a vocês, não envolve mudança da matéria. No entanto, quando a gente fala de um fenômeno químico, nós veremos que existe aqui alguns indícios de mudança, beleza? E aí, a nossa aula ela vai discutir basicamente sobre isso. Então vamos lá. Qual que seria a distinção, por exemplo, entre você ter esse fenômeno aqui de ressonância num copo de vidro, estourando ele, e, por exemplo, a combustão de uma vela? E aí, a grande sacada é que tanto esses fenômenos físicos quanto químicos, eles têm uma diversidade de várias funções e aplicações cotidianas, tá? É importante destacar que existe aí dois processos extremamente importantes que a gente poderia elencar a priori, como, por exemplo, a formação das chuvas, que é um fenômeno essencialmente físico. Nós veremos que a chuva, o que, que é? Você pegar lá as nuvens que estão com vapor de água e haver a precipitação e essa água cair sobre a forma líquida. E o fenômeno da fotossíntese, que envolve o quê? A captação da energia luminosa, e aí, através de uma série de várias reações químicas, você vai ter aqui a formação de dióxido de carbono, haverá a formação de glicose, liberação de gás oxigênio. Então, por exemplo, dentre essas alternativas aqui, qual que vocês acham que caracterizaria um fenômeno físico? A roupa secando no varal? Um prego enferrujado? A queima da gasolina ou uma vela acesa? E a resposta aqui, pessoal, é justamente a alternativa A. Por quê? Percebam que esse processo de secar a roupa, essencialmente, nada mais é do que você passar a água de um estado físico para outro, tá? Não envolve transformação da matéria propriamente dita. E aí, em contrapartida, tem aqui esse outro exercício, ó. Qual que seria um fenômeno químico? Um picolé derretendo? Um ventilador funcionando? Moça movendo a cadeira de lugar? Ou a manicure removendo esmalte com acetona? E a resposta aqui seria justamente a alternativa D, né? Porque a gente vai ver que envolve um processo de transformação da matéria, tá? Então, o fenômeno físico, ele essencialmente é aquele fenômeno que não altera a estrutura interna da matéria, isto é, não muda a identidade química das substâncias e nem dos átomos que constituem essa matéria, tá? Então, vamos lá. Exemplos clássicos
Produção do suco de tomate, condução da corrente elétrica, evaporização da água, dissolução de água, de açúcar em água, sublimação e por aí vai. E aí eu vou deixar aqui mais adiante na descrição dessa videoaula um link para vocês brincarem depois num software de simulação muito legal. Então, por exemplo, se eu fizer um suco aqui, ou, por exemplo, pegar uma carne bovina para transformar em hambúrguer. Percebam que eu não estou mudando a constituição dos átomos das coisas aqui. Ela se mantém. Então, é um exemplo bem espúrio, mas é um fenômeno físico. E aí, a mudança de estado essencialmente é um fenômeno físico, né? A gente já havia descrito isso aí na aula anterior. Beleza? Em contrapartida, um fenômeno químico, ele é um pouquinho diferente porque ele vai envolver agora o seguinte. Observa essa tirinha aqui, ó. Os fenômenos químicos são aqueles onde ocorre alteração do tipo de matéria que constitui o sistema e assim formam-se novas substâncias. A combustão é um fenômeno químico. E aí vem a pergunta, por que será que a combustão seria um fenômeno químico? E a resposta é a seguinte. Quando a gente está comentando acerca de um fenômeno químico, essencialmente é um fenômeno que ele vai mudar a identidade química das substâncias, mas a identidade dos átomos se conserva, ou seja, você só tem agora um rearranjo desses átomos aí para formar novas moléculas. Por exemplo, produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, produção de vinho a partir do suco de uva, transformação de vinho em vinagre, apodrecimento de frutas, amadurecimento, cozimento, formação de ferrugem, um portão de aço, comprimento efervescente adicionado à água e por aí vai. Então vamos lá, ó. Se liga nesse exemplo. Como que se forma a ferrugem? Você tem aqui, por exemplo, os átomos de oxigênio, você tem aqui um parafuso, por exemplo, e a molécula de água. E aí você tem a formação aqui de um prego enferrujado. O gás oxigênio mais o ferro reagindo com a água forma a ferrugem. E você observa isso daqui, a formação da ferrugem, tá? A gente representando isso daqui por uma equação química seria gás oxigênio mais ferro mais água, formando aqui a ferrugem, beleza? E aí, quais são os sinais que a gente pode observar para falar, ó, de fato houve aqui um fenômeno químico? Os principais sinais seriam mudança de cor, efervescência, quando você observa, por exemplo, o desenvolvimento de bolhas em um líquido, liberação de energia sob a forma de calor ou luz, formação de um sólido, produção de fumaça, tá? E aqui tem alguns exemplos de fenômenos cotidianos, ó. Fenômenos tanto físicos quanto químicos, tá? Então vamos lá, ó. Considere as tarefas listadas na tabela acima, que são realizadas no dia a dia de uma cozinha e identifique, aquelas que envolvem transformações químicas. 1. Aquecer uma panela de alumínio. 2. Acender um fósforo. 3. Ferver água. 4. Queimar açúcar para formar caramelo. Ou 5. Fazer gelo. E a resposta aqui, pessoal, seria essencialmente a 2 e a 4. O ato de acender um fósforo é um processo de combustão, você tem a formação ali de fumaça, etc. E queimar o açúcar aqui para fazer caramelo. Os demais eventos aqui, fazer gelo, ferver a água ou aquecer essa panela, essencialmente são transformações físicas, tá? Mas outro exercício aqui para conceituar. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembravam-lhe os cabelos de seu amado. A chama da vela confundia-se com os olhos. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. Em quais dessas passagens aqui grifadas a gente poderia destacar um fenômeno físico, uma transformação física? E aqui, essencialmente, seria justamente a primeira, o reflexo da luz da água, e o gelo derretendo, beleza? E as literaturas adotadas foram essas, recomendo fortemente. E se você tiver curtido a videoaula, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe as dúvidas, comentários, que eu vou ficar extremamente grato e feliz, beleza?
Lembrando que nessa videoaula eu vou deixar aqui a descrição desse link para vocês brincarem depois e uma lista de exercício para vocês complementarem aqui e exercitarem os conceitos, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima videoaula. Fui!